Muito bom dia a todos. Eu gostaria de dizer da alegria de estar mais uma vez nesta casa, onde tenho sempre uma recepção muito agradável, onde eu me sinto como se fosse um pedacinho também da minha casa. É desta forma que me sinto aqui. Hoje nós gostaríamos de tratar de um tema: pacíficos e pacificadores. Vejam, estamos todos atônitos, vendo na TV, em tempo real, a ocorrência da loucura humana fazendo uma guerra tenebrosa. Toda guerra é tenebrosa. Sempre tivemos zonas de conflito, guerras maiores e menores ao longo do desenvolvimento da humanidade. Nesse instante, século XXI, esperando a transformação que se acelera do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração, não imaginávamos que íamos presenciar cenas como essas. Então, nesse momento, até os palhaços choram, de tristeza, como temos visto os nossos irmãos morrendo à míngua, em situação extremamente difícil, e não vai aqui nenhum julgamento em relação aos produtores de guerra, aos interessados nos conflitos, porque o julgamento só o Pai pode fazer. Jesus nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Mas observamos com imensa tristeza esse cenário de guerra instalado em pleno século XXI. O que nos falta? Nos falta estudar, compreender e praticar os ensinamentos de Jesus. E nesses momentos em que, assustados, estamos ouvindo comentaristas internacionais falarem da perspectiva da loucura maior, que seria uma nova guerra mundial, nós oramos ao Pai e pedimos a Ele: Senhor, derrama juízo no coração de todos os líderes encarnados do nosso planeta. Que aqueles espíritos responsáveis por todas as nações possam chegar ao coração de todos, especialmente aos governantes poderosos, para que eles não se comprometam ainda mais com a lei, para que eles não derramem a destruição, o ódio e a morte em nosso planeta. Senhor Jesus, o Senhor que nos ensinou que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, ajuda-nos, Senhor, para que o coração de cada um dos habitantes desse planeta, mas sobretudo dos líderes poderosos da nação, estejam sensibilizados com a sua mensagem de paz, com a sua mensagem de amor. Por isso vamos falar sobre a paz, por isso vamos falar sobre algo que é diferente. Ser pacífico é diferente de ser pacificador. É um passo a mais, como nós vamos ver. E aquilo que vamos falar hoje baseia-se no Evangelho de Jesus, sempre. Jesus no coração, Kardec na nossa mente. Este é o lema de todo espírita, de todo ser humano que deseja aproveitar estes ensinamentos todos, o Espiritismo no cristianismo redivivo, nos ensinando a enxergar e entender a mensagem definitiva, universal de Jesus. Além disso, vamos buscar informações no Evangelho segundo o Espiritismo, fonte viva de Emmanuel através do lápis do nosso querido e tão saudoso Chico Xavier, no Reformador, publicação da FEB. Vamos ver também algumas coisinhas do dicionário e no Observatório do Terceiro Setor,
onde fomos buscar algumas informações sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que me parece ser razoável nós relembrarmos, para percebermos que Jesus não nos deixou essas leis para que nós tivéssemos carinhas de anjo, não, foi para que nós vivêssemos melhor. Jesus nos dá conselhos aos corações, mas Jesus é o grande terapeuta que nos mostra como é que nós devemos nos portar neste mundo ou em todas as moradas do universo, nessa enorme, infinita casa do Pai. Vamos ao dicionário. O que significa pacífico? Esse é o dicionário da língua portuguesa, português de Portugal. Que ou quem é favorável ou aspira à paz. É o contrário de agressivo, de belicoso. Mas também pode ser aquele que apresenta tranquilidade. Alguém que é quieto, sereno, sossegado, tranquilo, em contraposição a ser agitado, conflituoso, tempestuoso, turbulento, violento. Violência que nós estamos assistindo em todos os níveis, desde os canais que transmitem as imagens que vêm lá do outro mundo, lá do outro lado do mundo, como dos jornais locais que mostram a violência urbana. E ser pacificador é aquele que pacifica, é aquele que produz a paz. Ser pacificador exige uma atitude, exige mobilização de energia. Ser pacífico, às vezes, exige apenas inércia. É uma qualidade? Sem dúvida. Eu sou pacífico, eu sou tranquilo, eu sou sossegado. Ótimo. Mas nós precisamos avançar além disso. Por que é que precisamos avançar além disso? Porque é Jesus quem nos instrui, nós vamos ver as lições do Mestre, ele dizendo o que é que nós precisamos fazer. Precisamos ser pacíficos? Sem dúvida. Mas precisamos cooperar na tarefa. E cooperar na tarefa significa produzir a paz. Levar a paz que nós construirmos dentro de nós até os corações dos nossos semelhantes, estejam eles próximos ou distantes, não importa. Hoje o mundo está todo conectado. Quando eu era garoto, adolescente, eu assistia na TV, em preto e branco, um desenhozinho, alguns aqui devem conhecer, aqueles que tiverem tantos janeiros quanto eu, os Jetsons. Nós víamos os Jetsons e víamos alguém conversando com uma outra pessoa através de um aparelho que parecia um telefone, enxergando a imagem da outra pessoa. Eu imaginava, meu Deus, será que isso é possível? Hoje nós fazemos isso 2, 3 vezes por dia com os nossos celulares. Eu olhava um carro voando, saindo de uma casa que parecia uma estação espacial, indo para outra. Meu Deus, um carro que voa! Hoje já temos pesquisas intensas e carros que estão voando. A tecnologia tem nos propiciado grandes, enormes avanços. Nós já sabemos muito, mas sabemos mal, como nos diz Emmanuel. Nós, por exemplo, só para dar um exemplo típico do grande benfeitor, já sabemos sintetizar alimentos artificiais e um monte de seres humanos desencarnam de fome. O que está faltando? Está faltando o Cristo nos nossos corações. Está faltando dar a Ele espaço para que Ele possa cultivar esta semente de amor que nos foi depositada desde que o Criador soprou-nos a vida. Precisamos dar guarida a esse grande pomicultor, como chama Emmanuel, ao Mestre Jesus. Quantas vezes a palavra paz aparece no Novo Testamento? Hoje é fácil contar
computador, PDF, faz uma procura da palavra, e eu encontrei 85 vezes a palavra paz só no Novo Testamento. Isso nos mostra a grande importância que esse assunto tem dentro dos ensinamentos de Jesus. Não fosse assim, ele não teria tratado desse assunto. Por que Jesus é recorrente nesse assunto? Porque nós precisamos aprender. A palavra amor aparece mais, mas é significativo o número de vezes em que a palavra paz aparece. Se não me falha a memória, embora deva confessar que cada vez ela falha mais, mas se não me falha a memória, o número de vezes que a palavra paz aparece em relação comparativa com a palavra amor é mais de 40%. Ou seja, é muito significativo. E para isso, nós precisamos estar atentos, não a esse número, porque esse não é coisa de engenheiro que gosta de fazer conta que nem eu, tá certo? Mas ao que ele significa dentro do quadro da Boa Nova. Vamos recordar das bem-aventuranças que estão lá no iniciozinho do maior e mais importante sermão que Jesus fez, que é o Sermão da Montanha, resumo fenomenal de todo o cristianismo. Está em Mateus, é onde ele mais se espalha, capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha, no iniciozinho, apresenta as bem-aventuranças. Logo depois que o cronista Mateus apresenta a maneira como Jesus colocou, inclusive num ponto mais alto para ser enxergado por todos aqueles que ali estavam, e os seus discípulos se assentaram ao seu lado, Jesus começa a mostrar as bem-aventuranças. Vamos lembrar delas apenas duas. Está lá no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí nós começamos a pensar, qual o significado dessa bem-aventurança? O que Jesus está nos falando? Porque mansidão na terra, nós estamos vendo que os melhores lugares, os melhores salários, as melhores posições, em geral, não é sempre, mas em geral, são ocupadas por aqueles que são os violentos, que pisam nos outros, passam na frente, não têm padrões éticos, etc. Então, que história é essa de Jesus dizer que os mansos herdarão a terra, o planeta? Jesus estaria equivocado? Certamente não. Um espírito perfeito não se equivoca. Mateus teria trocado a informação? Não, porque nós encontramos essa mesma informação em outras fontes. Então, o que isto significa? Vamos refletir primeiro sobre o seguinte. Todos os mundos progridem. Sabemos que a Terra está passando por uma renovação que é cada vez mais rápida, conforme os Espíritos nos ensinam. A transformação está se acelerando. Significa que nós vamos mudar o paradigma, o nosso modelo de comportamento, o comportamento médio dos seres humanos que habitarem aqui será diferente. Como? Através da reencarnação. Ou como um amigo meu, caipira, gosta de falar, basta fechar a porteira. Tá certo? Realmente, impedir a reencarnação. Por que Jesus não faz isso? Por que Deus não faz isso? Porque tudo tem o seu tempo. Imagine uma mãe que visse o seu filho cruel ainda lançado no crime, na loucura, na guerra, gostando de tudo isto. Será que essa mãe não ia pedir a Jesus a misericórdia? Senhor, pelo menos mais uma encarnação para o meu filho, para ver se ele vai. Os padrões que regulam o funcionamento do mundo, até onde nós conseguimos compreender pelas lições do próprio Cristo e as lições vindas do Espiritismo, são padrões pautados pela misericórdia e pelo amor. Mas tudo tem um tempo. Vai chegar um momento que aqueles que só se interessam pela maldade, pela crueldade, estes não poderão mais retornar à Terra. Esses não terão mais o benefício de reencarnação.
Estarão desprezados pelo mundo? Não, eles irão para um outro mundo, eles ou nós, não sabemos se nos incluímos nisso, né? Serão lançados num outro mundo, vão começar tudo de novo, morar em caverna, descobrir o fogo, ver o que é agricultura, começar a desenvolver tecnologia, todo o caminho da evolução. Como aconteceu com aqueles que vieram do planeta que orbitava em torno da estrela dupla Capela e vieram para o nosso mundo, né? Quem sabe nós mesmos não viemos de lá? Provavelmente sim, né? E foi dado um tempo para esta raça, como Jesus falou, raça de víboras, até quando vos sofrerei? Ou seja, Jesus não estava nos xingando, não era isso, estava nos alertando, ou seja, até quanto tempo ainda vou sofrer os seus descaminhos, ainda vou ficar triste com o fato de vocês não aproveitarem as lições e não modificarem as próprias atitudes para viverem melhor, mais felizes, mais saudáveis, não só do ponto de vista espiritual, mas saudáveis no próprio corpo que ocupam. Então, através da reencarnação e desta noção da renovação do planeta, nós conseguimos entender essa herança. Os mansos herdarão a terra. Muitos estão desencarnando. Estamos vendo, de uma maneira geral, pelos cataclismos, pelas guerras, por tudo que está acontecendo, por essa pandemia que nos acompanha há mais de 2 anos, estamos vendo desencarne, 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 desencarne. Alguns voltarão, os mansos, outros não. Essa mensagem tem sido espalhada não apenas aqui entre nós, também nas cercanias do planeta. Espíritos sofredores com os quais tivemos a oportunidade de conversar em trabalhos de desobsessão dizem que eles também têm escutado, que aproveitem o tempo, porque este tempo está chegando ao fim, porque a regeneração está se estabelecendo. Vamos a outra bem-aventurança, está lá no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, vejam a diferença. Os mansos poderão voltar à terra, continuarão no seu trabalho, através de provas e expiações que ainda teremos, não no nível que temos atualmente, mas ainda teremos. Continuaremos o nosso trabalho de evolução. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Terão em si o selo, não um selo atribuído, um selo conquistado de integração ao Pai, de integração ao Criador, de ligação à fonte primeira de amor, de felicidade, de saúde, que é o que todos nós precisamos. Os pacificadores, eles são identificados desta forma, alguém que tem compromisso com o seu Pai e é enxergado, esse é filho de Deus. Como às vezes nós vemos aí no nosso dia a dia, né? Por exemplo, é muito comum alguém seguir a profissão do seu pai, né? Vamos supor que o pai seja um bom profissional, aí o filho começa a se mostrar também um profissional. Você fala, não, ele é filho do fulano mesmo, dá para ver, né? Ou seja, integração de propósitos. Isto se apresenta aqui. Quando nós nos tornarmos pacificadores, é um passo a mais. Nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Ele disse para nós, a minha paz vos dou. Mas ele alertou, toma cuidado, não como o mundo dá. O que é a paz do mundo? Um bom salário, uma rede agradável, um balanço depois do almoço, tranquilidade, tá certo? Dinheiro na poupança, nas aplicações, isso é paz.
Eu posso estar com os bolsos cheios do coração vazio, triste. Eu posso estar no mais espetacular hotel 5 estrelas em Paris e amargurado. Então, o mundo oferece a paz de uma forma. Nós precisamos entendê-la da maneira como Jesus nos oferece. Essa é a paz definitiva. E existe essa necessidade. Nós precisamos de pacificação interior. Estamos entristecidos com todas essas ocorrências. Essas ocorrências são naturais em momentos de fechamento de ciclo evolutivo. Os Espíritos nos explicam isso. João, o apóstolo amado, sendo levado ao plano espiritual pelo próprio Cristo, descreveu panoramas para nós, revelou para nós como seriam essas etapas finais do desenvolvimento desta geração que se encerra. Nós sabemos que as coisas são assim, mas mesmo diante de tudo isso, temos razões muito grandes para pacificar-nos internamente. Vamos pensar na loucura maior. Alguém aperta o botão das ogivas nucleares, pum, destrói o mundo. Nossa! Pois é, destroem todos os nossos corpos. Nós continuaremos vivos, graças a Deus, com aquilo que nós somos, com a nossa individualidade, com aquele pouquinho que já conseguimos aprender e com sentimentos que já conseguimos desenvolver. E vamos habitar outro mundo. Jesus, provavelmente, se isso acontecesse, teria que conversar com outro governador de planeta e falou: olha, tem um pessoal que eu vou mandar para aí. Você absorve? Absorvo. Faz o conselho dos espíritos que cuidam do sistema solar. Quem sabe vai ser no próprio sistema solar? Não importa. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus falou. Nós usamos o corpo é um veículo maravilhoso, por isso precisamos preservá-lo, cuidar bem dele, porque é o veículo da nossa encarnação, portanto o veículo do nosso progresso, se nós aproveitarmos bem a encarnação. Mas o corpo é perecível, tem data de vencimento. Não? Hoje raciocinamos muito sobre os pacificadores e os senhores da guerra. Alguns estão buscando pacificar, outros ainda estão fazendo guerra. E aí pensamos, nossa, esses grandes líderes fazendo essas coisas. Pois é, e as guerras particulares que nós fazemos? No trabalho, dentro de casa, na rua, no trânsito. O trânsito é difícil, né? O trânsito é difícil. Se alguém nos corta ou passa no sinal vermelho, a gente já fica nervoso, vem aquela coisa por dentro, você fala: Jesus, me ajuda, pacifica. Pacifica para que eu não me sinta assim. Ou então, um carro parado, quase parado, andando devagarzinho, você passa ao lado, um pouco mais veloz, a pessoa acelera. Acelera por quê? Porque você não pode andar mais rápido que ele. É competição, né? Nós estamos sendo bombardeados por ideias de competição, excesso de consumismo, etc. Precisamos nos livrar disso. Essa é a paz do mundo que não nos interessa. Nós precisamos da mensagem do príncipe da paz. Existe uma gradação das bem-aventuranças. O grande orador espírita mineiro Simão Pedro tem uma palestra sobre as bem-aventuranças. Quem quiser e puder, depois ponha no YouTube. Simão Pedro, bem-aventuranças. Ele fala sobre todas elas com a propriedade de alguém que conhece muito, e ele conhece e se expressa com muita facilidade. Ele mostra que existe uma verdadeira gradação, que Jesus não fez aquela colocação ou aquele ordenamento à toa. Aliás, os espíritos superiores não fazem nada à toa. Jesus colocou as bem-aventuranças naquela ordem porque elas significam possibilidades de progresso de cada criatura. O pacífico está lá atrás, o pacificador está lá no finzinho, é uma das últimas. Por quê? Porque ser pacificador é muito mais do que ser pacífico. Começa sendo pacífico e depois se torna pacificador.
Jesus nos ensinou, está lá, aliás, também no Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, deixa. Não, porque a pessoa falou, não podia ter falado isso, eu não aceito. Aceite, releva. É melhor para a sua saúde, seja pragmático. É melhor para a sua saúde que você não se encolerize, porque se você se encolerizar, estará sujeito a julgamento, não do mundo, julgamento dos tribunais da consciência. Ser pacífico é importante, sem dúvida. Identifica um espírito manso que não reage indevidamente. Alguém fala alguma coisa, você fala, como dizia a filha de um amigo meu, deixa, cara de ameixa. Não, deixa, qual o problema? Não. Ser pacificador significa engajar-se no trabalho de Jesus de regeneração da humanidade. Significa não olhar apenas para o próprio umbigo e enxergar os outros. Eu estou construindo em mim a paz como benefício da mensagem do Cristo. Eu preciso levar isso aos outros. Eu preciso levar, e principalmente, não é com discurso. Discurso é fácil, falar é treino. Tem que levar com exemplo, esse é mais difícil. É alguém que olha e fala, nossa, esse fulano está diferente. Né? O que foi que aconteceu? Ele vai ver, ele está estudando o Evangelho. Né? Ele está se preocupando com o outro, ele está enxergando que não pode olhar só para si, e tem que se preocupar também com aquele que é o seu próximo. Emmanuel, no Fonte Viva, lição 19, apacenta. Emmanuel coloca como mote um diálogo que teve entre Jesus e Pedro, Simão Pedro, agora não o orador, o discípulo. Jesus pergunta para Pedro, João é o cronista, perguntou-lhe a terceira vez, Jesus perguntou uma, perguntou duas, perguntou 3 vezes para Pedro. Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que Jesus pergunta 3 vezes, não é o número de vezes que Pedro depois vai negar, né? Talvez seja só coincidência. Perguntou uma, perguntou 2. Pedro entregou grande parte da sua vida na tarefa de Jesus. Jesus pergunta se ama. É claro que Jesus sabia que Pedro amava. Óbvio. E Pedro realmente amava. Só que Jesus está aproveitando, como grande pedagogo, a situação para deixar uma mensagem para nós ao longo de todos os tempos. Ama. Não adianta bater no peito ou botar um plástico no carro. Apacenta as minhas ovelhas. Este é o trabalho. Existe a necessidade de sustentação daqueles que são mais necessitados que nós mesmos. E sempre tem alguém que, em algum aspecto, precisa mais do que a gente. Tá certo? E a gente pode oferecer. Ele diz, a gente fica muito olhando os defeitos dos outros. Talvez seja um vício nosso de tentar não enxergar os próprios, mas, de qualquer forma, Emmanuel dá um toque para a gente, mostrando como é que é o processo de reciclagem na vida. Ele diz, olha, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. Ou seja, deixa. A vida converterá o mal em detritos, e o Senhor fará o resto. Esta é a reciclagem do Senhor. Ele fará o resto. Cada um de nós, com os próprios problemas, com os próprios males que nós carregamos, nós seremos experimentados e desafiados pela vida para que nós possamos fazer essa reciclagem, precisamos eliminar de dentro de nós esses detritos. Ficamos acumulando somos acumuladores compulsivos de coisas ruins. Precisamos largar isso tudo para trás, para a gente viver melhor. Esta é a ideia. E Emmanuel alerta, se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação.
do desenvolvimento, da florescência, da frutificação, no instante oportuno. Emmanuel faz aquilo que Jesus fez aos montes, usa a metáfora do plantio, das atividades agrícolas. Jesus fez isso porque aquele povo era um povo que tinha principalmente atividades agropecuárias. Então Jesus usou muito nas suas falas, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, ideias que eram do dia a dia dessas pessoas. Emmanuel recupera e faz a mesma coisa. Vamos ao Evangelho. O Evangelho nos ensina a conseguir a paz? Sem dúvida. Diz-nos Adolfo, bispo de Argel: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É na caridade. Neste capítulo, Kardec, de forma muito iluminada, conclui: fora da caridade não há salvação. Então, como é que nós nos salvamos? É através da caridade. O que é a caridade? É o amor em trânsito, é o fluxo de amor de uma criatura para outra. Isso é caridade. É isto que nos salva. Quem é que não acha que precisa ter a alma contente? Quem é que não quer reduzir as aflições da vida? Ah, mas todo mundo sofre. Sem dúvida, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então nós achamos que vamos encontrar o quê? Expiações e provas. Não tem jeito. Essa é a nossa necessidade. Este é o nosso passivo. É isso que a gente tem que ajeitar na contabilidade da vida. E a vida nos oferece condições. A caridade nos permite o quê? Integração ao Cristo. Porque Ele nos propõe fazer isto. Quando fazemos nós a Ele, nos integramos. E Ele e o Pai, como Ele disse, eu e o Pai somos um. Portanto, nós nos integramos ao Pai e o fluxo de amor do Pai passa por nós. E nos beneficia grandemente. E vamos lembrar, como nos disse Eurípides Barçanufo em Mensagem Luminosa, Jesus é o médium de Deus. Fora da caridade, nos ensinou Kardec, não há salvação. A caridade é garantia da paz. E a paz de cada um se alcança como? Na construção da paz do outro. É desta forma que a gente vai construindo, né? E respondendo o rei lhes dirá, nos ensinou Jesus na parábola: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Foi o conselho que Jesus nos deu. Olha para o seu semelhante. Qual é a necessidade que ele tem? O pequenininho, mais pequenininho, tá certo? Faz por ele. Ao fazer por ele, é como se estivesse fazendo a mim mesmo. Isto é amar a Jesus. Amar a Jesus não é bater no peito e dizer eu amo. Isso é muito fácil. Difícil e necessário é isto aqui, ó. É fazer a cada um daqueles que são os que nos procuram, que estão em nosso derredor. Existe uma pesquisa inovadora que foi feita no Instituto Nacional de Desordens Neurológicas e Doenças Cerebrovasculares, esta aqui é a sigla em inglês, nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostra alguma coisa muito interessante. Me desculpe eu colocar tudo aqui ao mesmo tempo, é porque isso aqui foi feito para os tempos de pandemia, em que as palestras são pela internet, onde eu apenas leio, não estão na sequência que eu deveria apresentar, tá? Então vamos lá, ó. Durante 2 anos de estudo, 2 pesquisadores, aliás, brasileiros, lá nos Estados Unidos, trabalharam com 19 voluntários. E foram observar o seguinte: se há evidência científica de que fazer o bem a alguém possa transferir algo de bom para quem faz, com medidas, com mapeamento do cérebro. Ter gestos nobres, como ajudar alguém ou fazer uma doação, concluíram os pesquisadores,
ativa no cérebro as áreas ligadas ao prazer e à recompensa. Eu conheço gente que é apaixonado por chocolate, né? Pega, dá uma mordida no chocolate, tem aquela sensação agradável de prazer, isso ativa no cérebro esta região. Fazer o bem, aliás, antes de fazer o bem, ter a intenção de fazer o bem, já ativa esta região do cérebro e a gente se sente bem ao fazer. Isto não é uma questão filosófica, esta é uma questão biológica, medida no cérebro mapeado por imagens. O simples ato de pensar em fazer o bem já ativa esse sistema de recompensa do cérebro e descarrega um neurotransmissor chamado dopamina, que eu não sei os detalhes, porque eu sou engenheiro, não conheço, mas pelo que eu li rapidamente, é uma substância envolvida na sensação de bem-estar. Eu aprendi que é algo parecido com a endorfina. Quem gosta de fazer exercício, você dá uma caminhada, aqueles que ainda podem correr, como eu fazia, não faço mais porque os joelhos não permitem, você dá aquela corrida e tal, você tem aquela sensação de bem-estar. Isso é endorfina. A dopamina é alguma coisa parente da endorfina. Além do circuito do prazer, a oferta mobilizou também o córtex subgenual, aí vai uma mensagem para biólogos e médicos que sabem o que é isso, uma estrutura que chamamos de área da empatia. Empatia significa você se colocar ao lado do outro, enxergar o desejo, a vontade do outro como algo que você deve também cobrir, que você também deve atender, né? São os mesmos circuitos acionados quando nos envolvemos com alguma atividade que nos dá satisfação. Então veja, para não nos alongarmos muito, até porque não temos recursos teóricos nem científicos para fazê-lo, mas em resumo, fazer o bem faz muito bem, tá certo? Como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ou como nos fala o nosso querido Emmanuel, nós só temos aquilo que nós damos. Então, isso aí ativa essas áreas e a gente passa a ter bem-estar. Mas vamos voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde Paulo, o apóstolo, tem algumas mensagens de Paulo transcritas no Evangelho e tem pelo menos uma no Livro dos Espíritos, que são maravilhosas. Paulo, o apóstolo, nos ensina o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens. Veja onde? Na terra e no céu. Ou seja, em qualquer morada na casa do Pai. Qualquer lugar. Em qualquer lugar, fazer a caridade é o que nos salva. Estejamos aqui, num outro sistema, numa outra constelação, num outro universo, porque a física já está dizendo que tem infinitos universos, não é só um. Né? Bom, seja o que for, em qualquer lugar, essa é uma lei universal. Fora da caridade não há salvação. Na terra, por quê? Porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, ao praticar a caridade, nós construímos a paz e nos ligamos ao Criador. Quer algo melhor do que isso? Eu tenho a felicidade ainda de ter um pai encarnado com 98 anos, lúcido, amoroso. Pena que mora a 640 quilômetros lá em Minas Gerais. E eu vou vê-lo, e eu dou aquele abraço nele, aquela satisfação de ter o contato do amor paternal do Pai da Terra. Imagina o que deve ser a integração com o Pai Celestial, o que nos criou. O meu Pai no mundo me deu a oportunidade da reencarnação, criou esse corpo aqui, que graças a Deus eu estou conseguindo usar.
tá certo? Mas o Pai Celestial me criou, soprou a vida em mim e me deu de herança a eternidade. E a perspectiva de que sempre estarei melhor e um dia serei totalmente feliz. Que coisa melhor do que isso? Então, se eu conseguir me integrar a este Pai, duvido que tenha algo que possa dar mais alegria, mais satisfação e mais sentimento de completude a uma criatura. Continua Paulo: não só ele evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. Então, não basta ser pacífico, é preciso ser pacificador. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade. Para não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, precisamos ser pacíficos, sem dúvida, mas precisamos nos tornar pacificadores. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo, nos fala Paulo. E precisamos agradecer mesmo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, claro que não. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Jesus é a porta, Kardec é a chave que abre essa porta, né? Então, essa chave abre, a gente enxerga Jesus na sua plenitude. A gente entende os seus ensinamentos. A gente entende quando ele diz: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a interligação das vidas, a lei de causa e efeito. Tudo faz sentido. Emmanuel, no Reformador de 1960, tem uma lição chamada Pacifica Sempre. Não vou pegar a lição inteira, depois vocês peguem o acervo do Reformador, está livre hoje para consulta, né? Desde aqueles primeiros, lá de trás, que nem eram digitais, foram digitalizados para que a comunidade espírita possa se beneficiar. Emmanuel diz: se alguém te fere, pacifica como? Desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica como? Entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Deixa. Emmanuel apresenta essas formas de atuação nos mais diversos quadros da vida. Ele não dá só esses exemplos, ele dá mais, mas ele diz o seguinte: olha, o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da própria defesa. Como é que eu me defendo das agressões? Como é que eu me defendo da voz ferina? Como é que eu me defendo da calúnia, daquilo que as pessoas me julgam, me colocam, me expõem às vezes ao público? Com perdão, trabalho, compreensão, humildade. Estas são as vozes inarticuladas da nossa defesa. Quem nos fala é Emmanuel. Seja qual for a ofensa, diz Emmanuel, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus. Mas onde ela começa? Começando em ti. Cada um de nós precisa pacificar. Não adianta eu julgar e xingar líderes das nações. Eu posso observar, eu tenho direito ao exame, claro. Mas como que eu vou ajudar o processo? Começando em mim mesmo através da pacificação. Às vezes eu estou extremamente preocupado com essas guerras grandes, e claro, nós todos nos preocupamos e ficamos atônitos, como dissemos no início. Mas precisamos estar atentos também com as guerras pequeninas. Dentro de casa, né? Marido e mulher, com o irmão, com um colega de trabalho que conseguiu a promoção que a gente não conseguiu, né? Todas essas coisas. Qual que é a saída? Pacifica. Assim mesmo, leva a paz aos outros.
Em julho de 2021, foi feita uma análise do que estava acontecendo de 2020 a 2021, naquele instante. Quantas zonas de conflito e guerras existiam no mundo, onde mais de 100 pessoas haviam desencarnado por efeito dessa guerra. Tinham 40 zonas de conflito. Se a pesquisa fosse hoje, pelo menos seria 41. E agora um enorme conflito. Já tivemos conflitos muito grandes na Síria, no Iraque, Paquistão, muitos lugares. Esse talvez nem seja o maior de todos, não sabemos. É enorme, é triste, é escandaloso para a humanidade como um todo, né? Mas nós tínhamos nesse instante 40 guerras e conflitos terríveis. Como é que a gente resolve isso? Vamos voltar ao Emmanuel. Emmanuel, reformador, fevereiro de 1948. Vamos lembrar quando terminou a Segunda Guerra? Há pouco tempo tinha terminado. O mundo ainda estava também atônito com tudo aquilo que tinha acontecido. Milhões mesmo, de pessoas haviam desencarnado. Cidades, países devastados, fome, tristeza. Algumas regiões não conseguiam nem mais dar sustento para os moradores daqueles países. Alguns tiveram que ser lançados para outro. O Brasil abriu os braços e recebeu holandeses, poloneses, alemães, etc. Né? Então, estamos aí, olha, nesse desenvolvimento e zonas de conflito. Emmanuel, para quem gosta do livro A Caminho da Luz, e para quem não gosta, leia, tenho certeza, vai adorar. Tá certo? No A Caminho da Luz, Emmanuel escreve, em 1939, é quando sai o livro, no iniciozinho da Segunda Guerra, nós percebemos a apreensão que vinha do mundo espiritual, com a loucura em que nós, enquanto humanidade, estávamos entrando. Emmanuel aqui volta ao assunto. Eu recomendo muito a leitura completa deste artigo. Eu trouxe aqui 4 parágrafos, aliás 3. O último lá, eu que inseri. Um espírito envenenado pelo ódio, se ele tem um fuzil, se ele tem um ogiva nuclear, ele usa. Agora, sem fuzil, que lhe obedeça às determinações, ferirá com os próprios braços. Eu não tenho arma, eu vou agredir fisicamente, eu vou me lançar contra outra pessoa se eu sou violento. E se estes lhe faltam, se faltar o braço, desferirá execráveis vibrações, dilacerantes e esmagadoras, como aguçados estiletes de morte. Quando eu tenho raiva de alguém, eu desejo muito mal, eu estou mandando um estilete espiritual para essa pessoa. Se ela abrir o campo e se ela entrar em sintonia comigo, principalmente se o ódio for recíproco, infelizmente ela vai receber. E eu estarei me comprometendo com a lei, porque como nós vimos na palavra de Jesus, cada vez que eu me encolerizo em relação ao meu irmão, eu estou sujeito a julgamento. Emmanuel continua, veja esta fala, este parágrafo aqui é maravilhoso, vejam, meus irmãos. O homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura. A democracia é uma construção inspirada pelo plano espiritual, em que o reinado da ordem, na estrutura do Estado, na nossa organização político-social, não colidirá com o reino de Deus em construção na individualidade da criatura. Jesus nos falou, o reino de Deus não virá com aparatos exteriores, é uma construção íntima em cada coração. Enquanto não se capacitar o homem, enquanto nós não percebermos de verdade da grandeza da herança que o universo lhe reserva, a condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Quem são aqueles que são identificados como filhos de Deus?
os pacificadores. Nós vimos nas palavras de Jesus. Então precisamos nos tornar pacificadores. Precisamos nos colocar à condição de filho de Deus e entendermos por que o fazemos. Nesse processo de crescimento da grande família humana, da qual nós somos um pequenino membro. Todos nós importamos. Jesus cuida desse rebanho de cerca de 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Ele diz, e eu ainda tenho mais rebanho. Ou seja, tem mais gente sob a minha responsabilidade. Então são bilhões e bilhões de espíritos no processo de evolução, e Jesus abastecendo de informação, e Jesus amando, e Jesus mandando missionários, Jesus vendo pessoalmente e sofrendo todas as nossas vibrações pesadas e incompreensões. E Ele trabalhando em favor de quê? Da nossa felicidade. Ele pergunta, que fazeis de especial? Ou seja, com tudo isso que eu tenho oferecido, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão aproveitando? Por quê? A minha proposta é que vocês vivam melhor. Mas para isso precisa seguir essas regrinhas. Essas são as regras da vida. Quem é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, responde o Espírito Verdade. Jesus nos disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui completamos uma expressão que não é de Emmanuel, é nossa mesmo. E com ela nós terminamos. Bendito seja o príncipe das nações. Essa é de Emmanuel, nós vamos completar. Bendito seja o príncipe da paz. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a toda a humanidade, com certeza Ele o faz. E que nós, seres humanos, tenhamos juízo e possamos absorver esses ensinamentos. Para termos caras de anjinhos barrocos? Não. Para vivermos melhor. Para entrarmos na vida verdadeira. Para abandonarmos a morte espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos console. Muito obrigado.